Alô, alô, rubro-negros de coração. Temos reforço e reforço importante. O zagueiro Pablo acertou com o Flamengo, foi anunciado ontem. E aqui eu vou tentar falar um pouco dessa contratação, do que eu espero sobre ele e o quanto ele pode acrescentar a esse time do Flamengo. Primeiramente eu vou contar um pouco da história dele no futebol profissional. O Pablo em 2010 subiu como profissional no Ceará, como zagueiro promissor, uma das maiores promessas de futebol cearense na época. Ceará que o contratou do Ferroviário na base. Teve poucas chances ainda, muito novo, e era um time do Ceará bom, um time que voltou à Série A depois de muito tempo, fez uma campanha digna em sua volta à Série A. Então foi tendo pouco espaço e aos poucos foi crescendo. Em 2011, após o empréstimo ao Tiradentes, ele voltou de empréstimo a pedido do técnico do Ceará. Foi se destacando bem aos poucos e em 2012 foi contratado pelo Grêmio. O Grêmio fez uma aposta nele, trouxe junto com alguns garotos novos na época também. O Grêmio queria renovar seu time. Acabou também não dando muito certo, não tinha se firmado ainda. Quando saiu do Grêmio, foi pro Avaí, esteve no elenco do time que conquistou acesso na Série B 2014. Um acesso até emocionante do Avaí, que precisava vencer na última rodada, precisava de resultados, mas ainda sem se firmar tanto. Foi se firmar de verdade no futebol profissional em 2015, na Ponte Preta. Um time bom da Ponte, que fez uma campanha que deu muito trabalho na Série A do Brasileiro, que sequer correu risco de rebaixamento naquele ano. E foi ali que ele foi vendido ao Bordeaux da França. Mas seu grande momento na carreira foi quando foi emprestado do Bordeaux para o Corinthians. Do lado do Balbuena, fizeram uma defesa intransponível ali no time do Fábio Carille. O Corinthians teve um início avassalador do Campeonato Brasileiro. Abriu uma distância que depois bastou só ir mantendo, segurando a gordura que tinha. Foi campeão com sobras. Pablo foi um dos destaques daquele time na zaga. E o Corinthians não conseguiu renovar seu empréstimo, não conseguiu contratar, e foi ali que ele voltou com o Bordeaux. No clube francês, ele teve uma participação razoável nos jogos. 15 jogos numa temporada, 19 jogos no outro. Não é uma média de jogador titular, mas uma média bem considerável para a importância dele no elenco naquele time. E foi no clube francês que o Pablo trabalhou com o Paulo Sousa, o que pode ser muito positivo agora para o Flamengo, por saber como já funciona o posicionamento dele, como é a recomposição da linha defensiva. Foi um pedido do Paulo Sousa também, apesar do Flamengo já ter interesse nesse jogador há bastante tempo. O Flamengo contrata do Lokomotiv Moscou, que foi o clube para onde ele foi em 2020. Conseguiu por um preço muito bom, até devido a fatores muito lamentáveis aí no mundo, claro. E como ele chega ao Flamengo? Considerando que ele vai estar pronto para estrear antes da volta do Rodrigo Caio, que ainda é uma incógnita toda essa situação do Rodrigo, eu acho que ele chega já para ser titular, para entrar na vaga do Fabrício Bruno ali, e a zaga ser Pablo, Davi Luiz e Felipe Luiz. Com a volta do Rodrigo Caio, se o Rodrigo Caio recuperar suas condições físicas, o que eu espero que aconteça, que isso seria muito importante pra gente, haveria uma disputa ali na posição. Até pelo Pablo ter atuado pela esquerda na zaga no Corinthians, ele pode brigar por vaga com o Felipe Luiz. Além de ser uma opção para variar o time em alguns jogos também. Algum jogo que não tiver o Everton Ribeiro, por exemplo, e for um jogo que o Flamengo enfrenta um adversário muito fechado, que precise mais trabalhar a bola do que da velocidade, em vez de colocar o Lázaro na ala esquerda, você pode colocar o Felipe Luiz e ter o Pablo ali pela esquerda na zaga. E o fato dele já ter trabalhado com o Paulo Sousa também ajuda a ter toda essa questão do posicionamento, a facilitar o entendimento dele, seja de um lado, seja de um outro. É um zagueiro com experiência, com bagagem de Europa. Já foi até convocado à seleção uma vez, uma convocação em 2018 para os jogos contra a Arábia Saudita e Camarões. Tem vivência no futebol europeu, vivência em time grande do futebol brasileiro, vivência de título brasileiro, acostumado já com o protagonismo. Então vem agregar muito nesse time do Flamengo, traz uma opção para a zaga muito importante. O Fabrício Bruno, um zagueiro que eu acho ainda contestável para o time titular, mas sendo um reserva já melhora a situação. Você tem ali o Everton, o Léo Pereira, que aos poucos vai entendendo, tem o Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, zagueiros que para o time titular a gente ficaria com muito pé atrás, mas para a reserva já é algo a se considerar. Tem os meninos da base aí também, acredito que o Noga esteja ali um pouco atrás nas opções, o Cleiton também. O Cleiton é um jogador que eu particularmente ainda tenho esperança de que possa render muito bem, mas está cru ainda. É bom para esses meninos também, enquanto ao mesmo tempo tem poucas oportunidades, não tem tanta responsabilidade, então pode trabalhar com calma para ter toda essa evolução.
como o Pablo demorou a ter também, isso é normal no futebol. O Pablo chega aqui no Flamengo como unanimidade pela diretoria, técnico e torcida. Vem para viver mais um grande momento de sua carreira, tem tudo para viver, todas as condições colaboram para isso. Então que dê tudo certo, que realmente faça jus ao que a gente esteja esperando. Custo-benefício baratíssimo, se der errado não é um prejuízo grande. Então toda sorte aí ao Pablo, que honre muito essa camisa aqui. E vamos pra cima, Mengão, tamo junto. Volto aí pra falar sobre o jogo contra o Vasco, será amanhã, quarta-feira. Jogo que eu já fiz um prognóstico no vídeo anterior, você pode conferir no link aí que vamos deixar na descrição. Siga curtindo, se inscrevendo, deixando seu like aí, enviando pros amigos. E deixe aí seu comentário opinando. Vamos falar um pouco dessa contratação, o que você espera do Pablo, o que você espera do jogo contra o Vasco. Tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!